Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar você, sua família e seu ministério. Estamos aqui mais uma vez dando início ao nosso curso de teologia de nível médio, IBADEM, que é o Instituto Bíblico Assembleia de Deus Missão, do campo de Aparecida de Goiânia, que nós temos como presidente o bispo Paulo de Tarso Amador. E nessa oportunidade estaremos falando sobre paracletologia. Vamos aprender o que é paracletologia, qual é a aplicação para as nossas vidas. Eu tenho certeza será de grande valia para a sua vida, para o seu conhecimento, para o seu ministério e para a sua vida no contexto geral. Amém? Deus venha abençoar e venha nos trazer aqui bastante conhecimento da parte do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento para que nós possamos aprender mais acerca da palavra de Deus. Nós vamos entender então o que é paracletologia. Nós vamos aqui para a primeira parte. Veja só. Paracletologia é uma palavra grega, né, que vem de paracleto, e ela tem duas palavras gregas que formam esta palavra aí, transliterada para o português, né, que é consolador. Paracletos mais logia, então é o estudo sobre o Espírito Santo, ou a doutrina do Espírito Santo. É importante a gente entender essas terminologias gregas, porque o nosso idioma, de certa forma, ele tem muita matéria, muitas palavras, muitas terminologias que são do idioma grego. Sabemos também que temos a influência do latim na nossa língua portuguesa, mas também temos a língua grega. Portanto, algumas terminologias básicas a gente precisa tomar consciência, né? Todas as vezes que tem uma palavra em português que termina com logia, nós falamos logia, né? Está falando de estudo sobre alguma coisa. E aí, o primeiro prefixo da palavra é o que vem dar o significado. Paracletos, né? Consolador. Logia, estudo. Então, estudo sobre o Consolador. Algum tempo atrás, esta matéria também tinha o nome de pneumatologia, que é outra palavra grega, pneumatos mais logia. O pneumato seria vento, ar ou espírito. E esta palavra, por sua vez, ela vem do terminologia hebraica ruach, que significa hálito, sopro ou espírito. Então, no hebraico seria ruach e no grego seria pneumato. E por que ela tem essa terminologia? Porque quando na Bíblia fala sobre o espírito, ou sobre o sopro, ou sobre o hálito ou vento, a palavra que aparece é ruach. Quando Deus assopra nas narinas do homem, fazendo dele uma alma vivente, a palavra que aparece lá do sopro é ruach. Portanto, o ruach é o sopro, ou também traduzido por espírito, e pneumato é vento, sopro ou espírito, só que no grego. Então ela chamava pneumatologia. Porém, de uma certa época para cá, usa-se mais a expressão paracletologia, porque Jesus ele fala do Espírito Santo como sendo o consolador que viria estar conosco. E, portanto, agora a gente usa mais a terminologia paracleto, que vem a ser consolador. Louvado seja Deus. Vamos voltar aqui para a matéria para a gente continuar entendendo aqui. A Bíblia oferece 3 atributos próprios para a pessoa do Espírito Santo. Lembrando os irmãos que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. Deus, quando ele se revela ao homem, como ele se revela? Ele se revela em 3 pessoas. É o mesmo Deus, mas ele se revela na pessoa do Pai, ele se revela na pessoa do Filho e ele se revela na pessoa do Espírito Santo. Quando que isso acontece? Vai depender de qual relacionamento o Senhor estaria buscando com o homem neste momento, nessa ocasião, e nós chamamos de dispensação, que é um período de tempo onde Deus trata com o homem de uma determinada maneira. Nós temos então essa expressão dispensacionalista, já estudamos isso em outras matérias, né? Portanto, aqui eu só estou refrescando a memória dos irmãos. No Antigo Testamento,
Deus se relaciona com o homem na pessoa de Yahvé, na pessoa do Pai, né? Depois ele se manifesta na pessoa do Filho, quando ele encarna da Virgem Maria e se manifesta como o Salvador do mundo, porém, ele se manifesta mais na pessoa de um servo, né, de um cordeiro que vai ser sacrificado em prol do pecado da humanidade para comprar, para resgatar a humanidade do pecado. E quando Jesus ressuscita e volta para os céus, ele diz: eu enviarei outro consolador. Este consolador ele se manifestou de forma cabal lá em Atos capítulo 2, no dia do Pentecostes. Nós já estudamos sobre o Pentecostes também e aprendemos que o Pentecostes é uma festa que acontece em Israel, a festa das primícias, e ela acontece 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa comemora-se o Pentecostes, que é a festa das primícias, e foi justamente neste dia que o Espírito Santo se manifestou, né, aqui na terra de forma poderosa, de forma sobrenatural, transformando a vida daqueles homens, daquelas mulheres que estavam reunidos na casa de Maria, mãe de João Marcos, ali em Jerusalém, e de lá para cá nós entendemos que foi a inauguração da igreja. Então veja, primícias é as primeiras coisas. E justamente foi quando o Espírito Santo se manifesta, porque ele é as primícias da igreja. Ele é a pessoa mais importante para nós, porque ele nos conduz ao Pai. Ele nos faz glorificar o Filho. E ele nos revela a vontade de Deus através da sua palavra. Portanto, o Espírito Santo, ele tem essa terminologia e ela é muito importante para as nossas vidas. A Bíblia, então, oferece 3 atributos. O que é atributo? Atributo é uma qualidade inerente, né, a uma pessoa. E quais são os atributos atribuídos ao Espírito Santo? Ele tem outros atributos, viu, irmãos? Nós estamos falando aqui de 3 que são importantes. Qual o primeiro? O intelecto. O Espírito Santo, ele tem intelecto, então ele tem capacidade de pensar, de raciocinar e de tomar decisão. Por quê? Porque ele é soberano, né? Segundo atributo, vontade. O Espírito Santo, ele também tem vontade própria. E qual o terceiro atributo? Sensibilidade. Ele tem sentimento. Ele sente. O Espírito Santo, ele se alegra, ele se entristece, ele se enfurece, porque ele é uma pessoa. Esses atributos aí são atributos inerentes a uma pessoa, né? Uma qualidade inerente a uma pessoa, a um indivíduo. E isso nos indica que o Espírito Santo não é uma força, uma energia apenas. Ele é um ser. Ele é um ser eterno, onipotente, onipresente, onisciente. Um Deus que tem amor, que tem misericórdia, que tem compaixão. E ele, então, tem todo o atributo de uma divindade. E por isso que nós devemos nos relacionar com o Espírito Santo de forma pessoal. Porque ele é um ser pensante, um ser que tem vontade e um ser que tem determinações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Voltando aqui, vamos ver que ele é eterno. E veja só o que o escritor aos Hebreus, capítulo 9, verso 14, fala sobre o Espírito Santo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. O escritor aos Hebreus está dizendo que o Espírito eterno, através do sangue de Cristo, que foi quem nos comprou, ele pode nos oferecer purificado diante de Deus, para que nós então servimos ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos mais para frente. Ele é onisciente, ou seja, ele conhece, sabe de todas as coisas. Segundo aos Coríntios, ou melhor, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, está escrito: porém, Deus nola revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão pelo Espírito do homem que nele habita? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Aqui está falando, então, da onisciência. Terceiro, ele é onipresente. E o salmista, no número 139, versos 7 a 10, ele vai dizer: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu estarás ali. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu está ali também. Ou seja, é impossível nós nos ausentarmos da presença do Espírito Santo. Quarto, ele é onipresente. Pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. E ele fazia os sinais e prodígios pela virtude, ou seja, pelo revestimento, pela graça do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, portanto, ele aqui em Romanos 15:19, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Na página número 5 da sua apostila, no item de número 4, a deidade do Espírito Santo também é revelada através das suas ações e obras realizadas. Vejamos aqui. Primeiro, o Espírito Santo é criador. Veja, Jó, capítulo 33, versículo de número 4. Quando envias o teu Espírito, são criadas e renova a face da terra. Esse no caso está em Salmo 104, verso 30. Jó 34, 4 diz: o Espírito do Senhor criou o homem. Olha, o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Portanto, o Espírito Santo, ele é criador. Vejamos mais, o Espírito Santo ressuscita. Romanos 8, versículo 11. E se pelo Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em vós habita. Irmãos, isso aqui é muito importante. Nós cremos que um dia nós nos encontraremos com o Senhor. Nós que fazemos parte da igreja. Esse encontro, ele pode se dar de duas maneiras. A primeira maneira é os nossos dias aqui na Terra, com essa vida carnal, vamos dizer assim, ou terrena, quando ela terminar aqui na Terra. Porque nós somos um ser biológico, nós somos criados de carne e osso, do pó nós viemos, para o pó nós tornaremos. Portanto, essa é uma das maneiras de se chegar a Deus, através daqueles que partem em Cristo, e a gente chama de dormir com Cristo. A outra maneira, nós cremos na ocasião do arrebatamento, quando a igreja vai encontrar com o Senhor nos ares. E o que vai acontecer? Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele. Essa é a afirmação que o apóstolo Paulo faz na carta aos Tessalonicenses, lá a partir do capítulo 4, verso 14. A seguir, então veja. Se é o Espírito Santo que vai ressuscitar e transformar os nossos corpos, caso a gente tenha dormido com Cristo antes do arrebatamento, ou será o Espírito Santo que transformará o nosso corpo para encontrar com o Senhor nos ares. De toda maneira, quem operará o milagre sobrenatural, quer seja da ressurreição, quer seja da transformação, é o Espírito Santo. Logo, se não tivermos em comunhão e o Espírito Santo habitando em nós, nós ficaremos de fora deste processo. Se morrermos sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, estaremos perdidos. Só ressuscitaremos no dia do juízo final para receber a condenação. Se estivermos vivos por ocasião do arrebatamento, e esse arrebatamento
nos pegar desprevenido e despreparado, ficaremos e passaremos pelo período da grande tribulação. Veja a importância do Espírito Santo, então, nas nossas vidas. Isso é importantíssimo. O Espírito Santo, ele é que ressuscita, ele é quem transforma. Nós precisamos do Espírito Santo em todos os momentos da nossa vida. Voltando aqui para o slide, ainda na página de número 5, o Espírito Santo santifica. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Veja aqui o processo de santificação dependendo também do Espírito Santo. E o escritor aos Hebreus diz o quê? Sem paz e santificação ninguém verá a Deus. Isso indica o seguinte: para que nós tenhamos comunhão com o Espírito Santo e com Deus, nós precisamos da justificação pelo sangue do Senhor Jesus e nós precisamos da santificação, que é o processo de separação das coisas que não agradam a Deus, do pecado, da carnalidade, da corrupção, da iniquidade, e nos apresentemos como um sacrifício vivo a Cristo, não é? E é o Espírito Santo que nos ajuda nessa empreitada. Sem essa santificação, nós não temos alternativa de ter comunhão com Deus. Ninguém verá a Deus. E esse ninguém verá a Deus, ele está mais no sentido de ninguém terá comunhão com Deus, ninguém terá intimidade com Deus, sem que antes haja a santificação. E o Espírito Santo é quem opera em nós essa santificação. Continuando aqui, o item 4 da página de número 5, o Espírito Santo oferece dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 11, está escrito: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Veja que o escritor da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que todos os dons que o homem possa conquistar ou adquirir, ele é oferecido, ele é dado, ele é repartido pelo Espírito Santo. Na página de número 6, no item 5º, vai dizer o seguinte: a personalidade do Espírito Santo como um ser pessoal. Ele fala. Veja em Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. O Espírito Santo falou à liderança da igreja e eles então separaram Barnabé e Saulo. Veja que o envio do apóstolo Paulo para a obra missionária não foi pela vontade do apóstolo Paulo, foi pela vontade e determinação do Espírito Santo. Tá bom? Voltando aqui, ele ama. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo é quem nos ama, ele é quem faz esse contato carinhoso e amoroso e misericordioso do ser humano que busca a Deus para com esse Deus todo-poderoso. O Espírito Santo também ensina. Vejamos: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui é importante, irmãos, nós temos a seguinte esclarecimento. Jesus, ele se manifesta em carne, o Deus homem, e ele nos ensina a viver na dispensação do Espírito Santo de Deus e desfrutar do reino de Deus. Tem pessoas que não entendem a importância de se estudar, de se aprender e de conhecer a vontade desse Deus. Tem pessoas que na hora da dificuldade clamam ao Senhor. E Deus é tão misericordioso que muitas das vezes ele ouve. Mas veja aqui,
Jesus ele deixa muito claro como que funciona, né, o entendimento das coisas que acontecem em relação à revelação de Deus. O Espírito Santo, ele vos ensinará e falar lembrar tudo quanto vos tenho dito. E eu pergunto, irmãos, como que o Espírito Santo vai nos lembrar de algo que nós não aprendemos? Percebe quanto é importante de meditar na palavra de Deus? O salmista, lá no Salmo 1, ele vai falar que o homem bem-aventurado, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E ele então tem ali uma consequência dessa meditação contínua. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer, ele prospera. Portanto, veja que estudar e meditar na palavra é fundamental. E quando da dificuldade, o Espírito Santo ele nos fará lembrar de tudo quanto o Senhor Jesus nos ensinou. Louvado seja Deus. Voltando aqui, o Espírito Santo também, ele intercede por nós. Olha o que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 8, versos 26 e 27 de Romanos. E aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Louvado seja Deus. Ainda na página 6, no item de número 6, o Espírito Santo na obra da criação. Ele é igual ao Pai e ao Filho. Vejamos, Gênesis 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. A primeira revelação de Deus para o homem foi exatamente revelar que o seu espírito se move, se movimenta. Ele é um ser dinâmico, é um ser vivo, não é? Ele não é um ser estático, não é um ser alheio. Pelo contrário, ele é um ser criador e ele é um ser que movimenta, não é? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O que eu quero que os irmãos observem aqui é a declaração de Deus. O homem é como um de nós. Ele está colocando o pronome aqui no plural, nós. Nós é mais de um. Se nós temos um só Deus, não seria o caso do Senhor falar: eis que o homem agora é como eu, não é? No singular. Mas não, ele usa no plural, como um de nós, revelando assim o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Isso aí fica muito claro, muito evidente. Jó 26:13. Pelo seu espírito ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça. O Espírito Santo, ele é criador também, né? Ainda na página 6, o item 7, vai dizer o Espírito Santo na vida dos líderes do Antigo Testamento. Em relação ao Espírito Santo no Antigo Testamento, é bom fazer um esclarecimento, irmãos, que no Antigo Testamento, como eu falei no início da aula, quem estava em evidência na revelação do divino com o ser humano era o Pai, era Jeová. Porém, o Espírito Santo e até mesmo Jesus se manifesta no Antigo Testamento. Não da mesma maneira que o Pai, que Jeová, que Yahvé, porque o protagonista na revelação do Antigo Testamento é o Pai. Porém, ele também se revela, em alguns casos, na pessoa do Filho, como anjo do Senhor. Veremos isso mais à frente. Ou melhor, já vimos isso na apostila passada, né? Cristologia, né? Jesus no Antigo Testamento. Nós já vimos isso. É só dar uma olhada lá se você não estiver lembrando. E aqui, o Espírito Santo também, ele se manifesta. Não é como no momento, né, na dispensação da graça, que agora, quem é o protagonista em relação à revelação? É o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo está mais presente, mais protagonista, tá? Assim, no Antigo Testamento, ele não era o protagonista, porém, ele também se manifestava em muitas ocasiões. Nós vamos voltar aqui para o vídeo para darmos continuidade. Veja só. O Espírito Santo na vida de José do Egito revelou mistérios. Gênesis 41, 38 e 39 diz: e disse Faraó a seus servos:
Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como você. Tanto Faraó quanto José, eles atribuem a sabedoria notável daquele jovem ao Espírito de Deus. Ele não diz que ele é sábio, ele diz que o Espírito de Deus, que conhece todas as coisas, manifestou na sua vida o que haveria de acontecer, e Faraó reconhece essa manifestação sobrenatural na vida de José. Vamos ver aqui, ainda na página 6, o Espírito Santo na vida de Moisés para libertar o povo do Egito e escrever os livros do Pentateuco. Veja, Isaías 63, versos 10 e 12. Mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito do Senhor. Por isso lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Aquele cujo braço glorioso ele faz andar, e a mão direita de Moisés, que fendeu a água, ou melhor, as águas, diante deles, para fazer para si um nome eterno. Aqui Deus está fazendo uma retrospectiva através do profeta Isaías, lembrando que o Espírito Santo de Deus esteve atuante na ocasião da libertação do povo do cativeiro do Egito. O Espírito Santo na vida de Bezalel para invenções, que coisa interessante. Êxodo 31, versos 2 e 3 diz: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo lavor. Aqui também nós precisamos fazer uma observação importante. Algumas pessoas têm um conceito um tanto equivocado da pessoa do Espírito Santo, achando que o Espírito Santo ele só capacita a pessoa a pregar o Evangelho, a ser usado em línguas e profecias, em curas e milagres, a louvar ao Senhor com muita precisão, com muita unção, mas o Espírito também capacita a pessoa que faz os outros trabalhos na obra do Senhor. Faz com perfeição. O zelador da igreja, o porteiro da igreja, o recepcionista da igreja, os auxiliares, que muitas das vezes não têm oportunidade de pegar um microfone e ministrar na vida das pessoas, que muitas das vezes o nome sequer é lembrado. Um dia do agradecimento, do término de uma festa, às vezes ninguém lembra de quem foi que limpou a igreja, de quem que organizou os bancos, de quem que colocou a água no bebedouro, de quem que providenciou tudo. Não, às vezes ninguém se lembra. Mas essa pessoa, ela pode ser uma pessoa capacitada para fazer esse trabalho com perfeição, e essa capacitação vem do Espírito Santo. Portanto, se porventura você não é o protagonista, não é a pessoa que aparece, não é a pessoa que tem um nome lembrado nos agradecimentos, não se entristeça. Se você está trabalhando na obra do Senhor, tenha certeza que Deus, ele pode te capacitar para você ser o melhor servente, o melhor porteiro, o melhor recepcionista, o melhor auxiliar, e o nome do Senhor vai ser glorificado com certeza na sua vida. E o seu nome também está escrito no livro da vida, e um galardão com peso de glória te espera na eternidade. Não tenha dúvidas disso. Porque Bezalel, como nós vimos aqui, o Bezalel não era um levita, não era um sacerdote. Bezalel era da tribo de Judá. E o que Bezalel foi capacitado pelo Espírito Santo para fazer? Para trabalhar, para ser um bom carpinteiro, um bom artesão, um bom alfaiate, para construir o tabernáculo ali no deserto. E quem capacitou ele foi Deus. Continuando a página número 7. O item de número 7 ainda. O Espírito Santo na vida de Elias do Novo Testamento. Vamos ver. O Espírito Santo na vida de João Batista. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte,
e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe aqui, indicando que João Batista, ele era um nazireu, ou seja, um homem que tinha um voto de separação, e esse voto foi colocado por Deus, pelo Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, e ele se tornou, portanto, um nazireu. O voto de nazireu era a pessoa que não podia beber bebida forte e não podia ter contato com cadáveres, não podia cortar o cabelo, enfim, tinha várias obrigações um nazireu. Agora, qual era a recompensa? Ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Pedro. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, escribas de Israel. O apóstolo Pedro, ele é um grande exemplo de um homem transformado pelo poder do Espírito Santo. Nós, quando vemos a história de Jesus e as participações nessa história do apóstolo Pedro, a gente tem algumas informações e que indicam que o apóstolo Pedro, ele não era um homem dos mais inteligentes, ele não era um homem dos mais cultos, muito pelo contrário. Ele era um homem afoito, um homem afobado, e ele era um homem duro, um homem que a gente chama de sangue nos olhos, né? E o apóstolo Pedro, depois de ter o revestimento do Espírito Santo na vida, ele se torna um novo homem, um homem transformado, cheio de sabedoria. E essa sabedoria veio do Espírito Santo. Porque o tempo que o apóstolo Pedro passou ao lado de Jesus, quando agora do revestimento do Espírito Santo no Pentecostes, todas as vezes que o apóstolo Pedro tinha um diálogo, tinha um embate com algum sacerdote ou algum perseguidor, ele era revestido do Espírito Santo de tal maneira que as pessoas ficavam admiradas. De onde este homem tirou tanta sabedoria? Nós sabemos que esse homem ele é indouto, ele é sem letra. Como assim que este homem sabe de todas essas coisas? Quando nós vemos o discurso do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, ele faz uma explanação completa de todo o Antigo Testamento, desde Moisés até Jesus, com um poder, com autoridade, com a propriedade que deixou as pessoas absurdamente encantadas. E outra, isso fez com que ao final do seu discurso as pessoas dissessem: o que faremos, irmãos? E o apóstolo Pedro vai dizer: cada um arrependa-se dos seus pecados, confesse a Jesus, seja batizado e receberás também essa porção do Espírito Santo. E ele vai falar algo muito importante, porque essa promessa diz respeito não somente a nós, mas também aos nossos filhos e a todos quanto o Senhor chamar. Isso alcança a mim e a você 2000 anos depois. Nós também, quando confessamos ao Senhor Jesus, quando permitimos que o Espírito Santo age de forma poderosa nas nossas vidas, nós também podemos ser capacitados, influenciados pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Continuando aqui, o Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. E Ananias foi e entrou na casa e, pondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aqui mostra a conversão do apóstolo Paulo quando ele chega ali em Damasco cego, e a partir da oração de Ananias, o apóstolo Paulo volta a ver, ainda chamado de Saulo, né? E ele volta a ver e é cheio, batizado, revestido com o Espírito Santo, e também se torna uma nova criatura. O Espírito Santo na vida de Estevão, dos mais notáveis homens do Novo Testamento, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Irmãos, o apóstolo, o mártir, né, ele foi martirizado por causa da sua palavra. O Estevão, ele também é um grande exemplo para nós. Quem era Estevão? Estevão, ele era um diácono. Ele era um diácono na obra do Senhor. E ele poderia muito bem estar nos bastidores, de forma discreta, fazendo aquilo para qual ele foi chamado, que é servir. Lá no capítulo 6 de Atos, entre os 7 homens cheios do Espírito Santo e sabedoria, de boa reputação, que foi chamado, um deles era Estevão.
Estevão podia estar muito bem, tranquilo, fazendo o melhor, né, nos bastidores. Mas Deus tinha um algo a mais para o apóstolo, para este homem. E ele, além de fazer com excelência o seu trabalho, também era uma testemunha de Jesus, pregava, ganhava almas e por isso foi perseguido, apedrejado e morto. Mas quando estava ali prestes a sucumbir, ele faz uma declaração que toca os nossos corações até o dia de hoje. Eu vejo os céus abertos e Jesus assentado à destra do Pai. Que coisa maravilhosa. Se você é um diácono, uma diaconisa, e se você tem um chamado, faça o seu trabalho da melhor maneira possível, mas não deixe também de ouvir esse chamado, desenvolver esse chamado para a obra do Senhor ser concluída através de você. Eu costumo dizer que o que Deus tem projetado na sua vida para você fazer não será outra pessoa que vai fazer. Portanto, não se acomode, não se acovarde, faça aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração e assim você será um homem ou uma mulher que será um grande e poderoso instrumento nas mãos de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Voltando aqui para o slide, irmãos, o item 8º, vejamos a tríplice manifestação de Deus na Bíblia. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós temos a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Lucas 3, versos 21 e 22 diz: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, e em ti me comprazo. Olha aqui também a manifestação da Trindade Santa, o Pai no céu, bradando, o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba e Jesus sendo batizado e revestido com este Espírito poderoso. Por que que Jesus passou por este processo? Para cumprir toda a justiça. Foi o que ele havia dito para João Batista. Ele não tinha pecado? Não. Então não precisava batizar? Pois é. Mas ele cumpriu toda a justiça para que nós seguíssemos o seu exemplo. Versos 26 do capítulo 14 do Evangelho de João diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja, o Pai envia o Consolador, que é o Espírito Santo, no nome de quem? Do Filho, em meu nome. Veja aqui também claramente a Trindade sendo manifestada. Louvado seja Deus. Continuando, irmãos, capítulo de número, ou melhor, a página número 8, capítulo 2, o dia de Pentecostes. Vejamos aqui algumas considerações. Mas, ou melhor, qual é o significado da palavra Pentecostes? Eu até falei ainda agora. O termo Pentecoste é de origem grega, referindo-se a 50 dias. A festa religiosa bíblica do Pentecoste ocorria exatamente 50 dias após da Páscoa. Fazer aqui um rápido esclarecimento. Bom, se o povo é judeu, não seria normal ou mais coerente os termos ser da língua judaica, ou seja, do hebraico? O que é que acontece, irmãos? Nós já estudamos isso em matérias passadas, só estou fazendo aqui uma breve retrospectiva. Depois do cativeiro da Babilônia, em 586 a.C., o povo foi deportado para a Babilônia e lá eles permaneceram por longos e longos anos. O cativeiro durou 70 anos. Nesse tempo, morre-se uma geração, inicia-se outra, fora da sua terra, fora da sua parentela e, obviamente, fora da sua língua. E eles aprendem a falar ali um outro idioma que é o aramaico. O aramaico ele é um dialeto de uma língua semita. Mas o que é que acontece? No período interbíblico, no período depois do profeta Malaquias, o império que governou o mundo de forma muito importante foi o Império Grego. E o Império Grego, ele se dedicava muito à instrução, ao conhecimento, à sabedoria, e a língua grega, ela se disseminou de forma universal naquela época. Seria como se fosse o inglês hoje, uma língua muito bem difundida, né? Todo mundo sabe alguma coisa de inglês, porque o inglês é muito presente nas nossas vidas. Às vezes a gente fala palavras de inglês que a gente nem percebe que é, né? Então, aí a Bíblia, ela foi traduzida do hebraico para o grego. A Bíblia Septuaginta,
ou a 70, né? Nós estudamos isso em matérias passadas também. E o povo passou a ter mais contato com o idioma grego do que com o hebraico. Por isso que muitas dessas expressões são do idioma grego mesmo no contexto judaico, porque o povo estava mais inclinado a falar o hebraico. Lembrando que Jesus, segundo os historiadores, ele falava aramaico, não era nem hebraico. Ele sabia falar hebraico também, provavelmente sabia, mas a comunicação se dava em aramaico, tá? É importante saber disso, irmãos, porque às vezes, né, a Pentecoste, se é uma festa judaica, por que o nome é grego? Por causa disso, por causa da mudança de geopolítica ali do período interbíblico. Mas voltando aqui, que é a festa depois da Páscoa, quando surgiu o dia de Pentecostes? Veja, Pentecoste era celebrado ao final de 7 semanas, envolvidas na colheita do cereal. Nos escritos bíblicos mais antigos era chamada de festa da colheita ou festa dos primeiros frutos. Essas eram as terminologias mais usadas no Antigo Testamento, né? Ou festa das primícias, enfim, né? Lembra lá do livro de Ruth? Todo o livro de Ruth está envolvido com as primícias, com a colheita, né? Festa das semanas também, veja. Capítulo 9, ou melhor, página número 9, o item terceiro, o Pentecoste e o domingo de Pentecoste. Vamos entender um pouco sobre isso. O Pentecoste veio a tornar-se um feriado cristão que celebra a descida do Espírito Santo e inaugura, ou melhor, a inauguração da igreja. Segundo historiadores, o dia de Pentecoste aconteceu no dia do Senhor. A igreja primitiva, ela passou a se referir ao dia do Senhor, que era o dia da ressurreição de Jesus. Ele se ressuscita no primeiro dia, que é o domingo. Por isso que nós, cristãos, observamos para o descanso, para o Shabat, né? Não o sábado, mas o domingo. Por quê? Porque é uma tradição, não há uma lei, né? Que nos induz a observar o domingo. É apenas uma tradição da memória do dia que o Senhor ressuscitou. E segundo os estudiosos, foi no Pentecoste, foi no domingo também, foi no primeiro dia da semana que o Espírito Santo se manifestou. Ainda no dia de domingo, foi o dia que Jesus apareceu para João na ilha de Patmos. Muitos eventos da história da igreja primitiva acontecia no dia de domingo, no primeiro dia. E ele passou a ser chamado o dia do Senhor. Eu não vou entrar aqui nos detalhes sobre as outras significados do dia do Senhor, né? A gente está falando ali também do dia da vingança, o dia da ira do cordeiro, também é chamado de o dia do Senhor. Então, depende do contexto. Neste contexto aqui, o dia do Senhor está se referindo ao domingo. Por isso que a igreja cristã, ela observa para o descanso o domingo. É verdade que ultimamente ninguém tem descansado mais, né? Mas vamos lá. Após a ressurreição, o domingo passou a ser santificado e considerado o dia do Senhor, em lembrança de sua ressurreição naquele dia. Daquela época em diante, os seguidores de Jesus passaram a guardar o primeiro dia da semana como o dia do Senhor. Foi o que eu acabei de explicar para os irmãos. Página de número 10, no item 2, vai dizer: 2 acontecimentos marcaram a história da criação da igreja. O primeiro foi a morte e ressurreição vitoriosa de Jesus dentre os mortos, o nosso Cordeiro Pascual. Jesus morre e ressuscita. Esse é o acontecimento que marcou a história da criação da igreja. O segundo aconteceu, ou melhor, o segundo acontecimento foi no dia de Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo, e nós chamamos aí de a inauguração da igreja. A partir dessa data, a palavra Pentecostes passou a ter outro significado para a igreja. Passou a ser símbolo de revestimento de poder do alto. Então, para o judeu, o dia de Pentecostes continua sendo o dia da colheita, continua sendo o dia das primícias. Para a igreja, quando se fala de Pentecostes, traz a lembrança, o revestimento do Espírito Santo na igreja no dia de Pentecostes. É por isso que quando a gente
faz assim um movimento, uma festa, um evento na igreja, aonde o Espírito Santo tem liberdade de agir, a gente fala, nossa, que bênção, mas foi um Pentecoste esse culto. Ou quando o irmão ele é cheio do Espírito Santo, a gente fala que esse irmão é pentecostal. As igrejas, né? Nós somos da Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal, e tem outras tantas igrejas pentecostais, e agora também neopentecostais, que tem uma outra forma aí de entender, né, os ensinamentos de Jesus Cristo, mas também arremetem a, ao evento, à movimentação, né, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E o Pentecoste, portanto, passou a ter significado de ação, de revestimento, de poder, né, de unção do Espírito Santo. É por isso que a gente usa tanto esse termo Pentecoste. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui, ainda na página 10, agora o item 4. Deus instituiu 7 festas com significado importante. Tinha um propósito de celebrar um acontecimento histórico, cultural, espiritual e profético. Cada festa apontava para um acontecimento futuro, como um sinal profético de que haveria de vir. Veja, as 3 primeiras festas representam a nossa redenção. A 4ª festa, o Pentecoste, apresenta a nossa comunhão, santificação e vivificação. A 5ª festa representa o sofrimento do Senhor Jesus. As 2 últimas festas são símbolos proféticos de nossa glorificação, isto é, do arrebatamento da igreja e do milênio. Portanto, é a festa dos tabernáculos e das trombetas, ainda não aconteceu. Nós estamos ansiosamente aguardando a manifestação sobrenatural da redenção do povo de Deus. A página de número 12, irmãos, o item 5º, o que é batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é uma expressão bíblica encontrada no Novo Testamento para denominar o derramamento do Espírito Santo sobre os cristãos como cumprimento das promessas registradas nas Escrituras em conexão com o ministério do Messias. O batismo com o Espírito Santo é o revestimento capacitador que leva a pessoa a entender as Escrituras e a fazer a obra de Deus de forma eficaz. Louvado seja Deus. O batismo com o Espírito Santo é uma ação necessária, fundamental e imprescindível para o servo de Deus. Por quê? Porque, olha só, Jesus ele deu uma ordem expressa para os seus discípulos, depois da ressurreição, permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E lá em Atos, ele vai dizer no capítulo 1, a partir do versículo de número 8, ele vai falar que o revestimento faria com que eles fossem testemunhas do Senhor Jesus, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O que tem acontecido? Muitos querem fazer a obra do Senhor, mas não aguardou ainda ou não buscou ainda o revestimento de poder. Esta é uma ação necessária. É um passo sem o qual a pessoa não pode desenvolver a obra de Deus, inclusive nos bastidores. Eu não estou falando do pregador, do cantor, eu estou falando do servo de Deus, que vai fazer a obra do Senhor. Ele precisa do revestimento. E nós temos negligenciado muito seriamente este item necessário. Quais são os passos necessários na vida do cristão? Primeiro, confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Segundo, ser discipulado. Terceiro, ser batizado nas águas. Quarto, ser revestido da unção do Espírito Santo. E quinto, ter comunhão com Deus e com a igreja através da Santa Ceia do Senhor. Esses 5 passos, irmãos, são fundamentais e imprescindíveis. E muitos, infelizmente hoje, têm negligenciado. E eu estou falando, irmão, de muitos líderes que não têm falado sobre isso com a igreja. A igreja só vai ser responsabilizada se for ensinada e não obedecer. Caso contrário, é a liderança que está devendo.
É a liderança que está em dívida com o Senhor e com o reino de Deus. Isso tudo é fundamental e tem pessoas que, infelizmente, não levam isso a sério. Página de número 12 ainda tem um verso. E eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Foi o que eu acabei de mencionar. E olha só o versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tem muita gente querendo ser testemunha, mas sem ter sido revestido. Isso vai dar problema ou para ele ou para a igreja do Senhor. Não faça isso. Busque incessantemente, ininterruptamente, o revestimento, o batismo com o Espírito Santo, e você vai ver como que o Senhor vai te usar de forma extraordinária na sua obra. Mais um verso ainda. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Veja os dois passos. Oravam, foram cheios e anunciaram a palavra. Sem esses dois primeiros passos, como que eu vou chegar no terceiro passo? Página 12 ainda, o item 6º vai dizer: quem batiza com o Espírito Santo? Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Não é raro encontrar indivíduos que afirmam possuir um dom especial de batizar pessoas com o Espírito Santo. Entretanto, a Bíblia é suficientemente clara ao afirmar que apenas Jesus Cristo tem poder para batizar com o Espírito Santo. O que existe são pessoas que ministram o batismo com o Espírito Santo. Isso é muito comum no nosso meio, quando a gente vai fazer um trabalho, convidar alguém, um trabalho mais do lado espiritual, a gente fala, ó, tem um irmão que é muito usado, né, para batizar com o Espírito Santo. É a força de expressão que a gente usa. Mas o que nós precisamos entender é Jesus quem usa essa pessoa como instrumento para derramar o Espírito Santo na vida das pessoas, tá? Isso é muito importante, porque quem tem que ter o nome glorificado não é o pregador, é o Senhor que usou o pregador nesta área. Cada um fique no que foi chamado. Tem pessoas que foi chamado para louvar, seja o melhor adorador que você puder ser. Temos que foi chamado para pregar, prega a palavra com diligência. Foi chamado para ensinar, ensine com dedicação. Foi chamado para repartir, para ser hospitaleiro, faça isso com temor e com alegria. Mas tudo isso, irmãos, é partindo do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas nossas vidas. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Voltando aqui, como receber o batismo com o Espírito Santo? Também é uma pergunta importante. Os pentecostais entendem que todo aquele que nasceu de novo já possui o Espírito Santo. Nasceu de novo, o Espírito Santo já está atuando na sua vida. Porém, isso não implica no batismo com o Espírito Santo especificamente. Então, segundo a visão pentecostal, e existem outras visões, deixa claro, né? Após a conversão, o cristão ainda deve buscar o batismo do Espírito Santo com diligência, com aplicação, com afinco. É difícil estabelecer com precisão como receber o batismo, mas o caminho certo é buscar em oração. Irmãos, não existe uma receita, tá? Existe uma orientação, uma direção, mas nós estamos trabalhando com o sobrenatural e tudo está sobre a vontade e o controle de Deus e não nossa. A nossa vontade é que automaticamente a gente já fosse batizado e revestido. Existe aí mistérios nessa área. O certo é buscando com diligência. Aquele que bate recebe, aquele que busca encontra, né? Isso é muito importante, com perseverança. Tem pessoas que é batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo assim que se converte, às vezes mesmo antes de ser batizado nas águas. E veja, o batismo nas águas não é um empecilho para se receber o batismo com o Espírito Santo. A pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo antes do batismo nas águas. Durante o batismo nas águas, já ouvi muitos testemunhos de pessoa que no momento, no ato do descer as águas, foi batizado com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Agora, outras pessoas são depois de um tempo ou até anos. Vai depender da dedicação, cada um é cada um, não é? Mas todos precisamos, com certeza, sem sombra de dúvida, todos precisamos do batismo com o Espírito Santo. Então, quando? Olha, não há um tempo determinado. Eu creio que isso vai depender mais da pessoa do que de Deus. Deus quer nos dar. Agora, como é que nós temos buscado? Como tem sido a nossa ação
para que haja uma reação da parte de Deus nas nossas vidas, né? Essa é a questão. Vamos voltar aqui. Página 13 vai dizer o seguinte: sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, o apóstolo Paulo pergunta: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Qual era o batismo de João? Batismo nas águas. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o Espírito, com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Falar em línguas, profetizar, é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Tem havido uma discussão nos últimos tempos sobre: é possível a pessoa ser batizada com o Espírito Santo e não falar em línguas? Alguns acreditam que sim, outros acreditam que não. O fato é, qual foi a mudança na vida desse indivíduo? Mesmo ele sem falar em línguas, houve transformação? Ele é usado por Deus? Ele tem os dons? São as perguntas a se fazer. Agora, a gente não pode querer dizer o que o Espírito Santo pode ou não pode fazer, né? Ele é Deus, nós somos servos. Ele é o oleiro, nós somos vaso. Nós somos o barro. Então eu não gosto de ficar determinando o que Deus pode fazer. Quem sou eu para determinar o que Deus pode ou não fazer? Ele é soberano. O Espírito Santo é soberano, né? Agora, é uma evidência. Falar em língua estranha é importante, até porque o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, sobre a importância de falar em línguas. Ele diz que falar em línguas edifica o espírito. E o falar em língua natural edifica o entendimento. Nosso entendimento precisa ser edificado? Precisa. Mas o nosso espírito também precisa ser edificado. E o apóstolo Paulo fala que isso acontece no processo de falar em língua. Então veja que é importante falar em língua. Se você não fala, busque de Deus incessantemente, que Deus vai te revestir com esse dom maravilhoso. Item 4, irmãos, da página 13. Qual é o tempo certo que eu devo ter de convertido para poder receber o batismo com o Espírito Santo? Eu já te falei isso, que não há um tempo determinado. Você vai depender mais de você do que do Espírito Santo, né? O Espírito Santo quer te usar, te revestir, vai depender da sua busca. Página 14. Como saber que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo? A evidência do batismo com o Espírito Santo é a manifestação da língua estranha e a glorificação do Senhor, como eu falei. As línguas estranhas têm duas manifestações ou fases, vamos ver. A primeira fase é a evidência do batismo, ou a comprovação que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. A segunda fase é a evidência do batismo, ou a comprovação que a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo e o dom de língua ou variedade. Glória a Deus. Então, essas duas fases, né, elas são importantes. A evidência do Espírito Santo nas nossas vidas, muitas das vezes vem com o falar em outras línguas. Irmãos, é importante a atuação do Espírito Santo, por quê? Porque nós precisamos do revestimento, nós precisamos da graça, da sabedoria, da ousadia, da intrepidez, e isso é o Espírito Santo que nos concede. Tem muitas pessoas que são muito tímidas, são muito acanhadas, mas quando elas são revestidas com o Espírito Santo, elas são também revestidas com uma ousadia, com uma autoridade ímpar. E isso faz toda a diferença no ministério. E é isso que o mundo está carecendo. Isaías, ele vai dizer que chegaria dias em que haveria fome e sede sobre a terra. Não fome de pão e sede de água, mas se ouvir a palavra do Senhor. E esta fome ela é saciada por um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, de ousadia, de virtude, para fazer toda a diferença na vida do próximo.
Meus irmãos, nós vamos parando por aqui, a nossa aula, para não ficar muito estendida. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, o seu ministério. E qualquer dúvida, os irmãos têm o meu contato, pode entrar em contato que nós estaremos dentro da nossa possibilidade, do nosso alcance, sanando as dúvidas, porque eu sei que esse é um assunto de suma importância para a igreja do Senhor e que não pode jamais ser negligenciado. Então, que Deus venha abençoar a sua vida, Deus venha abençoar a sua família e o seu ministério. E até a próxima aula, querendo Deus. Deus abençoe.